Galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Vamos para mais um assunto, hein? Hoje nós vamos trabalhar migrações brasileiras. Qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Primeiro, vamos estudar aqui a identificar os fatores atrativos e repulsivos, tá? E aí a gente vai ver que esses fatores, eles são, na verdade, os influenciadores para que ocorra os fluxos migratórios. Tá? Depois, vamos descrever os principais fluxos migratórios que existem dentro do contexto brasileiro. Tá? Depois, discutir os desafios enfrentados pelos migrantes, né? Ou seja, pelas pessoas que estão aí se deslocando dentro do território. Começando aqui, galera, é muito importante, né, já que a gente está falando de migrações brasileiras, a gente entender o que são movimentos migratórios. Tá? Para a gente entender movimentos migratórios, a gente parte para entender migração. Né? Movimento se refere a um deslocamento. Né? Já migração nada mais é do que um deslocamento populacional, né, dentro de um território ou dentro do próprio espaço geográfico. Tá? Ou seja, as pessoas elas se deslocam, tá? Dentro de um determinado espaço. Espaço esse que a gente vai chamar de geográfico, que seria o mundo todo. Legal? Agora, esses deslocamentos, ou melhor, essas migrações, elas podem ser tanto de forma temporária ou também de forma permanente. E aí, quando eu digo de temporário, eu quero dizer o seguinte: existe um tempo para acontecer, né? Férias, por exemplo. Você vai passar as férias em um determinado lugar durante um tempo, depois você retorna. Você está fazendo aí um tipo de migração, um tipo de deslocamento, tá? Agora, se você hoje, né, mora aqui em Cabo Frio, está no Brasil, aí você vai se mudar para o Canadá, né? Aposto que é o sonho de muita gente. Né? Ficar lá do lado do Mickey Mouse. Realmente, você percebe como você está indo de forma permanente, né? Você está indo morar em outro lugar. Então, isso é um tipo de migração permanente. Legal? Bom, agora, a diferença que existe, né, entre emigrante e imigrante. Isso é muito importante, galera, e tomar cuidado para não confundir. Tá? Por quê? Quando a gente está falando aqui de um emigrante, né, a gente está falando aí de um movimento de saída. Ou seja, você que mora no Brasil tá indo morar no Canadá ou está indo passar férias lá com o Mickey Mouse. Né? E aí o que vai acontecer? Você está saindo do seu país, então você acaba se tornando um emigrante, né? Você está saindo do Brasil. Já quando você chega nos Estados Unidos, você se torna um imigrante. Ou seja, imigrante são aquelas pessoas que estão chegando em um determinado território. Tá? Entendeu isso, galera? Isso precisa estar claro, hein? Vamos lá, vou repetir. Quando a gente fala de emigrante, a gente fala de uma pessoa que sai do seu país. Quando a gente fala de imigrante, a gente fala de uma pessoa que está chegando em determinado país. Então, saí do Brasil, eu sou um imigrante. Cheguei nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. Legal? Bom, então vamos lá. Depois, os movimentos migratórios, né, eles também podem ocorrer de acordo com a sua natureza. Né? O deslocamento ele pode ser feito, classificado de algumas formas. Então vamos lá. Primeiro, essa migração, né, ela pode ser internacional, se for de um país para o outro. Tá? Ela pode ser nacional, se for dentro de um mesmo país. Então, por exemplo, eu saio do Rio de Janeiro e vou para São Paulo. Eu saio do Rio de Janeiro e vou lá para o Amazonas. Vou lá para o Nordeste. Tá? E isso pode ser um tipo de migração nacional dentro de um mesmo país. Ela pode ser ainda rural urbana, ou seja, eu tenho pessoas que saem da área rural de um município e vão para a área urbana desse município. Tá? Ou seja, dentro de um mesmo município, tá, galera? A gente chama isso de êxodo rural, uma migração rural urbana. Saio de uma área rural e vou para uma área urbana. Ou ela também pode ser chamada de pendular. Né? A migração pendular ela é muito interessante porque eu tenho certeza que você fazia, né, antes dessa quarentena todo dia. Por que pendular? Pendular porque lembra um pêndulo, né? E o pêndulo ele é um movimento de ida e volta sempre. Tá? Então, o que significa uma migração pendular? É exatamente uma movimentação que você faz diária. Tá? Então, movimentação pendular, ou melhor, migração pendular, se refere a movimentos diários.
Tá? E aí, por que eu disse que você faz isso todo dia? Porque você todo dia sai da sua casa e vai para a escola. Sai da sua casa e vai para a escola. Todo dia. Claro, com exceção aos finais de semana, né? Mas de segunda a sexta você está indo ali, ó, da sua casa à escola, da sua casa à escola. E aí seus responsáveis podem estar o quê? Indo de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, de casa para o trabalho todo dia, tá? Então isso significa movimentos diários. Logo, migração pendular. Legal? Então, falou de migração pendular, falou de movimentos diários em que o indivíduo faz, ou uma pessoa faz. E aí, quais são os efeitos, né, desses movimentos migratórios? Primeiro de tudo, eles vão dinamizar a sociedade. Né? A sociedade ela não vai ficar parada em um lugar só. Ela vai estar se deslocando por todo o espaço geográfico, o que pode caracterizar aí uma hibridização cultural. Se a gente for pensar aí em pessoas que se deslocam em diferentes territórios, né, em diferentes países e que trazem outra cultura. Né? Então é muito comum a gente, dentro de uma migração internacional, né, encontrar uma cultura diferente, seja por uma pessoa que esteja saindo, o emigrante, ou seja por uma pessoa que esteja chegando. Né? Vai trazer aqui uma cultura completamente diferenciada. E aí começa a ocorrer esse processo de hibridização cultural, né? Que seria um processo muito parecido com a miscigenação. Né? É quando você tem aí o encontro de duas culturas e aí elas começam a conviver dentro de um mesmo território. Tá? Já o processo de miscigenação, né, é aquela ideia onde eu tenho uma mistura, né, uma mistura de culturas, uma mistura de etnias que vai favorecer aí o processo de hibridização cultural. Legal? Bom, quais são os outros efeitos que a gente pode destacar? A desestabilização da economia e da oferta de trabalho. Né? O que seria isso? Pensa o seguinte, hoje a sua cidade ela tem 10, vamos dar um exemplo, tá? Ela tem aí 100 postos de emprego, 100 ofertas de trabalho. Né? Será que essas 100 ofertas de trabalho ela consegue abarcar toda a população da sua cidade? Sim ou não? E aí você pensa o seguinte, se você respondeu não, agora você imagina as pessoas que estão chegando, né? Ou seja, o imigrante que está chegando dentro da sua cidade. Ela, consequentemente, também vai buscar um emprego, né? Vai buscar uma oferta de trabalho. E aí? Então, se a sua cidade hoje ela não suporta, né, a quantidade de oferta de trabalho para as próprias pessoas que residem na sua cidade, imagina mais aquelas pessoas que estão chegando. Então, por isso que a gente fala aí que causa uma desestabilização, né, tanto na economia, tanto nas ofertas de trabalho. Depois, a gente pode verificar os preconceitos, né, que esse imigrante ele está recebendo, que seja o preconceito étnico, o preconceito religioso, o preconceito cultural. Étnico porque ele pode ter características físicas completamente diferenciadas do qual aquelas pessoas estão acostumadas. Tá? Preconceito religioso, ele pode ter uma cultura, uns costumes, uma crença completamente diferente do que a pessoa está acostumada no seu dia a dia. E o preconceito cultural, né? A ideia de que ele tem uma cultura completamente diferenciada, né, do que aquela pessoa, do qual o país que ele está chegando ali. Tá bom? Então a gente sabe que o mundo ele tem diferentes culturas, ele tem diferentes religiões, assim como ele também tem diferentes etnias. Né? E aí, uma vez que você comece a misturar todas as etnias, todas as religiões, todas as culturas, é passível sim de algumas pessoas estarem sofrendo preconceito, porque as pessoas não conseguem entender que existem o diferente e o diferente deve ser respeitado. Legal, galera? Bom, depois, as migrações externas que a gente tem, né? E aí lembrando que migração externa se refere àquele movimento que a gente faz de saída, né? De um país para o outro. E aí no caso do Brasil, né? Como que o Brasil está dentro desse contexto de migração externa? Grande parte da população brasileira, hoje em dia nem tanto, né? Mas o Brasil já sofreu bastante aí com o fluxo de saída. E aí, com certeza, você conhece alguém, ou até mesmo você, né, teve vontade já de sair do Brasil, ir morar em outro lugar. Isso a gente vai falar de uma migração permanente, né, internacional permanente. E aí, qual é o principal destino, né? O principal destino das pessoas que querem sair do Brasil, primeiro que elas vão buscar melhores qualidades de vida, né? E essa melhor qualidade de vida está ali nos destinos. Quais destinos são esses?
e são os países desenvolvidos, né? Os países que oferecem melhores qualidades de vida. E aí a gente pode dar exemplo aqui, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Japão e o Canadá, né? Talvez seja aí o principal país que todo mundo queira ir, assim como o próprio Estados Unidos. Agora, o Brasil também já foi um país, né? Na verdade ele ainda é um país em que recebe muitas pessoas, né? Recebe muito imigrantes, né? E aí da onde que está vindo esses imigrantes? Esses imigrantes estão vindo ali dos países subdesenvolvidos, né? Sobretudo ali do continente africano. A gente pode citar ali a Angola, tá? A gente pode citar o Haiti, aqui na América Central também, enfim, né? Então entenda uma coisa, o Brasil, existem pessoas que também estão saindo, né, em busca de melhor qualidade de vida, como também está recebendo diversos imigrantes, tá? Então ainda assim o Brasil é um país, né, bem bem interessante para você viver, né? Construir uma família e tudo mais. É o discurso daqueles que acreditam que o Brasil pode se tornar aí ainda uma grande potência. Bom, já os fluxos migratórios aí no Brasil e no mundo, né? Entendendo que, primeiro, como a gente estava vendo ali, o Brasil ele também é destino para muitos imigrantes, e isso tudo por razões, né? Por questões econômicas. O Brasil, de fato, ainda apresenta melhores condições econômicas do qual aqueles países que os imigrantes estão chegando, tá? Assim, a gente sabe, galera, é muito difícil falar isso, né? A gente sabe que o nosso país ele passa por uma crise econômica enorme, ele tem muitos desafios a serem enfrentados diante desse contexto todo que a gente vive, que é a nossa economia, né? Que é o dinheiro para todo mundo. Porém, se hoje a gente tem pessoas chegando no nosso país, significa dizer que aquele país da qual aquela pessoa saiu está muito pior, né? Economicamente falando. Então, a gente precisa considerar que o Brasil ainda assim é um país com uma boa qualidade de vida. Tá? E tudo isso, né, vai se refletir no que a gente vai chamar aí de áreas atrativas e áreas repulsivas, né? Já dentro de um contexto mundial, a gente tem esses fatores que seriam repulsivos e atrativos. E o que seriam isso, né? Quando a gente fala de fatores atrativos, é aquilo que está atraindo a população para determinada região. E aí isso também pode ser por questões econômicas, né? Ou seja, tem uma economia boa, tem melhores ofertas de emprego e tudo mais. Agora, quando a gente fala de fatores repulsivos, né, são aqueles fatores, né, ou são aquelas regiões que não oferecem os fatores atrativos. Por exemplo, hoje em dia, quem quer ir para Cuba? Né? Quem quer ir para a Coreia do Norte? Ninguém quer ir para países, né, que consideram subdesenvolvidos. Você não tem uma economia boa, você não tem uma boa qualidade de vida, você não tem aí uma boa infraestrutura para você viver. Então, isso acaba se constituindo como fatores repulsivos. Tá? Agora, quando a gente fala de Nova York, por exemplo, de Estados Unidos, de Canadá, de Austrália, né? E aí você anda ali pelas ruas de Nova York e vê todas aquelas telas iluminadas, né? As pessoas se movimentando e tudo mais, a tecnologia avançada. Então, possui, de certa forma, melhor qualidade de vida. Então, isso se constitui como um fator atrativo. Tá? Galera, é muito importante vocês entenderem a diferença. O que seria um fator atrativo, o que seria um fator repulsivo, tá bom? Vamos lá. Bom, falando dos fluxos migratórios na Europa, né? A Europa, na verdade, é um continente em que sofre bastante com movimentação de pessoas, né? Sobretudo por conta desses quesitos, né? De fatores atrativos e repulsivos. Grande parte das pessoas que se deslocam ali da Europa, elas são oriundas da África e do Oriente Médio. E aí não é muito difícil de você imaginar o porquê, né? A África é um continente completamente miserável, né? Vamos colocar assim, porque você sabe que alguns países ali têm uma economia muito ruim, alguns países são totalmente dependentes de outros países, né? Sobretudo aí no que tange a alimentação. Então, você tem ali uma escassez de alimentos, uma escassez de água também. Tá? Isso tudo vai favorecer com que as pessoas queiram sair desses países e se deslocarem para outros países que ofereçam ali melhores qualidade de vida. E aí onde que estariam isso?
dentro do continente europeu, tá? Já no Oriente Médio, a mesma coisa, né? O Oriente Médio é uma região da Ásia em que você tem ali diversas guerras, galera. Guerras, tá? E isso vai fazer com que muitas famílias busquem regiões, ou melhor, busquem países, né, que estejam mais tranquilos para criar o seu filho, para construir a sua família, tá? Então, qual vai ser o destino dessa galera? Vai ser também países do continente europeu. Então, hoje, a gente passa aí por uma crise de refugiados, tá? Uma crise migratória, uma crise de refugiados, uma crise de imigrantes, né? Ou seja, pessoas que estão se deslocando completamente, com um número, né, muito elevado, tá? E aí, alguns países da Europa acabam que abraçam essa galera, tá? Inclusive, o Mar Mediterrâneo acaba sendo ali a porta de entrada para todas essas pessoas que estão chegando dentro da Europa, tá? É um mar que tem ali muito próximo do continente europeu e do continente africano e acaba sendo ali uma região de um espaço, né, onde as pessoas conseguem chegar dentro da Europa. Legal? Agora, ao mesmo ponto que as pessoas estão também indo pelo Mar Mediterrâneo, né, muitas pessoas não conseguem chegar dentro da Europa, né, dentro de algum país europeu, e aí acabam ficando pelo caminho, infelizmente. Aí eu quero dizer que muitas pessoas acabam morrendo nessa luta que é se deslocar, né, do seu país de origem para outro país em busca de melhor qualidade de vida. E aí no Brasil, né, como é que está isso no Brasil? O fluxo migratório no Brasil, ele data ali desde o período colonial, tá? Então, desde o momento em que o Brasil começou a ser colonizado, você tem aí registros de pessoas se deslocando pelo território, que na verdade seriam os portugueses, tá? Os portugueses chegam no Brasil e aí sim, isso também já seria um tipo de fluxo migratório, tá? Porém, a gente tem o auge aí, né, dos fluxos migratórios ali no final do século XIX e início do século XX, tá? Quando o Brasil começa o seu momento de industrialização, né? Ou seja, a gente começa a criar indústrias dentro do território brasileiro. E aí, onde que essas indústrias estão localizadas? Estão localizadas na região sudeste, tá? Mais especificamente no Rio de Janeiro, e no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo, né? Então, grande parte da população de outras regiões, sobretudo da região nordestina, tá? Se deslocam em direção à região sudeste. Então, se hoje a gente fala de uma região completamente industrializada, urbanizada, foi porque esse fluxo migratório, né, de quantitativo, de aumento populacional, contribuiu para isso. Tá? Além disso, como a gente já falou aqui também, né, o Brasil acaba se tornando destino de muitos imigrantes, né, do Haiti, da Síria, do Congo, da Somália e alguns outros países. Né? Isso tudo porque esses países que a gente citou aí agora, eles ainda assim têm uma economia muito ruim. Então, eles são considerados ali os fatores repulsivos. Enquanto que no Brasil, eles conseguem enxergar os fatores atrativos, tá? Que seriam as melhores qualidades de vida. Bom, essas interações, né, culturais que vão ocorrer com as migrações, elas são fundamentais, galera. Por quê? Porque a gente está levando cultura, né, diferente, está levando uma cultura diferenciada para todo mundo. Então, isso a gente começa a falar de uma valorização. Agora, embora a gente vive, né, num ambiente completamente globalizado, que seria tornar as coisas globais, né, intensificar os fluxos econômicos, culturais, sociais, né? Ou seja, se hoje a gente reconhece uma cultura japonesa, com certeza alguém aí gosta de ver mangá, anime, né? Isso não faz parte da cultura brasileira, isso faz parte de uma cultura oriental. Tá? Agora, se a gente hoje gosta desses desenhos, né, desses animes e tudo mais, é porque é, pelo processo de globalização, permitiu que isso chegasse até a cultura brasileira. Né? Então a gente precisa valorizar isso, né? Valorizar o que é o diferente, valorizar algo que não é próprio da nossa cultura. Isso é muito bacana, porque a gente vai conseguir aí se deparar com uma imensidão, né, de culturas completamente diferenciadas uma da outra.
Agora, isso também tem desafios a serem enfrentados, né? As pessoas que estão se deslocando também possuem diversos desafios quando chegam dentro de um país que é até então desconhecido para eles, como a própria cultura, né? Se hoje você chega aí, se hoje você sai do Brasil e vai para o Japão, por exemplo, com certeza você vai ter um choque de cultura, né? Porque é uma cultura completamente diferente, a começar pela língua, né? Você não sabe falar o mandarim, talvez você não consiga nem pedir um copo d'água, né? Ir no banheiro. Coisas simples você não vai conseguir fazer, né? Exatamente porque tem uma cultura completamente diferente. Mas isso não quer dizer que seja ruim, tá, galera? Isso quer dizer que são coisas diferentes e que você precisa se adaptar a esse diferencial, tá? Outro processo é o seguinte, é a xenofobia, né? O que é a xenofobia? Xenofobia é o preconceito que a gente tem com a cultura do outro. Então, por exemplo, se hoje chega aqui no território brasileiro, né, uma pessoa completamente barbada, com cheio de pano na cabeça, né, com a barba enorme, logo você vai associar ao quê? A um terrorista, né? Porque a gente já tem essa imagem na cabeça. E isso, na verdade, é um preconceito que a gente tem contra um tipo de cultura, que seria a cultura islâmica. Tá? Então, na verdade, nem todo barbado, nem todas as pessoas que usam pano na cabeça são terroristas. Tá? Pano não que tem um nome específico, tá? Mas não são terroristas. É porque na cultura deles, né, na cultura árabe, na cultura ali do Oriente Médio, né, você tem esses modos de vestimentas. No Brasil isso não é comum, né? Assim como, por exemplo, uma coisa bem simples. A gente aqui no Brasil está acostumado a usar trajes de banho, né? Que seria uma sunga de praia para os meninos e um biquíni para as meninas e maiô. Se você coloca esse tipo de roupa, né, em alguns países da Europa, né, ou em alguns países do Oriente, né, do lado oriental, né, no Japão, na China e tudo mais, você vai começar a ser tratada diferente. Porque para eles, né, isso não é comum. E aí eles vão achar que vocês estão exibindo o seu corpo demais e tudo mais. Tá? Então é possível que você sofra um preconceito por conta disso. E aí esse preconceito a gente chama de xenofobia. Tá? Bom, depois, né, as migrações, elas também fazem as pessoas se deslocarem por algum motivo, né? As pessoas têm motivos por estar se deslocando de um território para o outro, sobretudo por conta daquilo que a gente já conversou aqui, né? Das áreas atrativas e repulsivas. E aí quais são as verdadeiras razões, né? Os verdadeiros motivos que as pessoas estão se deslocando, ou melhor, que estejam ocorrendo essas migrações? Podem ser por razões políticas, tá? E aí vejam bem, razões políticas. No seu país está uma crise política, o presidente agora ele virou um ditador, né? E aí ele está te perseguindo. O que você vai fazer? Você vai sair do seu território, porque senão você pode até morrer por conta disso, né? E aí você vai se tornar ali um refugiado, né? Qual é a ideia de refugiado? O refugiado é uma pessoa que sai do seu país de origem para outro país, então ele é um imigrante, sendo que qual é o motivo dele? O motivo dele é ele é forçado a sair do seu país. Isso que é um refugiado, tá? Não é imigrante. Imigrante se desloca por questões próprias, né? É porque ele quer. Já o refugiado, ele é obrigado a sair. Tá? Outra razão que pode fazer com que as pessoas se desloquem, né, é a economia. Né? Buscar uma economia melhor, já que a economia do seu país está ruim. Outras questões podem ser os fenômenos da natureza. Né? Ocorreu a erupção de um vulcão, ocorreu aí um tsunami, ocorreu um terremoto, e aí você não tem mais condições de estar vivendo dentro daquela cidade. Então você vai sair dela para outra região. Depois a gente tem também as questões religiosas, que também pode ser algumas razões, né, para explicar os refugiados. Tá? Ocorrer aí um processo de perseguição religiosa, só porque você tem uma religião completamente diferente da minha, eu vou estar fazendo mal a você. Né? E aí a pessoa vai e acaba se deslocando. Então, isso também seria um refugiado, assim como também poderia ser razão para um imigrante. Né? Na verdade, eu vou sair aqui do Brasil, que tem uma religião X, e vou conhecer a religião lá do Japão, lá do budismo, por exemplo. Eu quero conhecer, apenas conhecer.
né? Então, isso também pode ser uma razão. Legal? Então, galera, é muito importante vocês entenderem aí também o motivo que faz as pessoas se deslocarem. Bom, galera, vamos finalizando por aqui, tá? Olha aí, começou a dar tchau. Até a nossa próxima aula. Um abraço, valeu!